Olá pessoal, bem-vindos a mais um Panorama Pop. E 2018 já está passando muito rápido, nós já estamos na metade do ano, já passamos um pouco da metade, estamos no mês de julho, o Brasil já foi até eliminado da Copa do Mundo da Rússia e estamos oficialmente no segundo semestre do ano, ou seja, 6 meses já foram completados, faltam um pouco menos de 6 meses para 2019. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai fazer uma avaliação dos 7 melhores filmes de 2018, considerando, lógico, o primeiro semestre do ano, dos filmes aí que já foram lançados entre 1º de janeiro a 30 de junho. Dentre os blockbusters lançados até agora, os 7 mais importantes são Pantera Negra, O Jogador Número 1, Vingadores Guerra Infinita, Deadpool 2, Han Solo, Uma História Star Wars, Jurassic World Reino Ameaçado e Os Incríveis 2. O Homem-Formiga e a Vespa, que está em cartaz, também foi lançado agora no mês de julho, por isso que a gente vai fazer a avaliação apenas com os que foram lançados no primeiro semestre, ok? Então, para começar, a gente vai avaliar do filme mais fraco ao melhor, belezinha? Então vamos começar. Bom, abrindo nossa lista aí na 7ª colocação, o filme mais fraco dentre esses blockbusters é, sem sombra de dúvidas, Han Solo, Uma História Star Wars. É uma pena porque a franquia Star Wars ela é muito poderosa, né? A força é poderosa nessa franquia. A gente tem uma história que tem um impacto na cultura pop muito grande, que tem toda a sua filosofia, tem toda essa bagagem cultural muito grande. E infelizmente a gente tem aqui um filme que foi lançado esse ano que é bem fraquinho. O Han Solo é um dos personagens mais queridos da franquia Star Wars, porém acompanhar a origem desse personagem, a juventude dele, a história sendo contada ali 10 anos antes dos eventos de Uma Nova Esperança, não foi muito gratificante, foi bem xoxo, o filme foi bem fraquinho. A jornada do herói ela não é muito bem definida, o filme ele não tem ritmo, não pega ritmo em momento nenhum, e a história ela é facilmente esquecível. Tem alguns pontos positivos, como por exemplo o próprio Han Solo, do Alden Ehrenreich, eu não consigo falar esse sobrenome. Você acaba comprando essa ideia, era uma preocupação antes do filme de como um outro ator sem ser o Harrison Ford interpretando esse personagem tão icônico. E depois de um certo tempo você acaba se acostumando ali na interpretação dele. Mas o problema é que o filme ele simplesmente existe para responder perguntas que não necessariamente precisavam de respostas. Como que o Han Solo conheceu o Chewbacca? Como ele conquistou a Millennium Falcon? Por que o sobrenome dele é Solo? São coisas assim que você vê que são totalmente desnecessárias. Então aqui, esse filme, ele é um erro. Na sequência, aí na 6ª posição, a gente coloca Deadpool 2. O filme desse anti-herói da Marvel, ele simplesmente reaproveita o que deu muito certo no primeiro filme e potencializa aqui no segundo. Então, ele tem sim os seus pontos positivos. Ele é mais engraçado, as cenas de ação e violência, elas são muito maiores. Porém, a gente tá vendo uma segunda versão do mesmo filme. Não é uma história que vai agregar nada à franquia Deadpool, à franquia X-Men. Ele simplesmente é uma versão 2 do primeiro filme e não tem nada demais. A cena pós-créditos que é super interessante, aonde o próprio Deadpool vai consertando ali os eventos, aonde a franquia teve muitas críticas e até a própria vida do ator que interpreta, que é o Ryan Reynolds, que deu vida ao Lanterna Verde. Ele brinca com isso ali durante a pós-créditos. Mas o filme não é ruim, mas fica ali na casa do razoável. Abrindo aqui o nosso top 5, a gente coloca Jurassic World Reino Ameaçado. Assim como o Deadpool, ele também é uma versão nova do mesmo filme e ele repete elementos ali que a franquia Jurassic Park já apresentou ao longo dos seus 5 filmes. Então você vê ali coisas sendo totalmente repetitivas. Um grupo de pessoas chegando à Ilha Nublar, novamente na Ilha Nublar. Gente que nunca viu um dinossauro desce do carro, admira o dinossauro, depois tem a sua vida ali correndo risco quando o dinossauro quer devorá-lo. Você tem personagens que são ambiciosos, que tratam os dinossauros como mercadorias que em algum momento vão ser devorados por esse dinossauro. Os protagonistas ali, o Owen não teve o seu arco nada desenvolvido, é a mesma coisa do primeiro filme. A Claire já é um ponto positivo, de uma executiva que chamava os dinossauros de itens. Aqui ela é uma cuidadora, uma lutadora da causa dos dinossauros que não são mais animais extintos. E o ponto positivo é que o arco da Ilha Nublar ele foi fechado, né? O parque foi construído justamente numa ilha que tinha um vulcão adormecido que aqui entrou em erupção e destruiu tudo
o que tinha pela frente. Então, os dinossauros agora vivendo em sociedade junto com o ser humano é um gancho que o filme deixa para dar uma sequência aí à franquia, e a gente espera que isso seja muito bem desenvolvido nos próximos filmes que vierem. Seguindo a nossa lista, na quarta colocação a gente coloca Pantera Negra. Daqui pra frente são só filmaços mesmo. Pantera Negra é o filme que apresenta aí a origem desse super-herói da Marvel, pertencente aí ao universo cinematográfico Marvel. É o 18º filme produzido pela empresa, né? E a gente conhece ali o Rei T'Challa e como que ele se torna o Pantera Negra. E se tem uma das coisas mais incríveis que eu acho nesse filme, é que os filmes de super-herói, eles geralmente cometem um erro frequente. Existem um vilão na trama, mas ele simplesmente está ali para atrapalhar o herói em determinado momento. Aqui, esse problema ele começa a ser consertado, porque o filme se preocupa em desenvolver o arco do vilão, em fazer com que o espectador compreenda por que o vilão está tendo essas atitudes, por que ele está agindo daquele jeito. Além disso, a gente tem um filme com essa representatividade muito grande e ela não vem de maneira gratuita. Então, você tem o elenco quase totalmente negro, o que não é uma coisa que a gente vê frequentemente na indústria cinematográfica. E isso levanta essa bandeira aí do racismo, mas como eu disse, não é de uma maneira gratuita. O filme tem frases de efeitos ali que te fazem refletir com respeito à escravidão, ao sofrimento que os negros tiveram ao longo da maior parte da história da humanidade, que te fazem refletir. Além disso, o filme se passa num país fictício ali, Wakanda não é um local que exista, porém eu acho que a direção de arte conseguiu fazer um excelente trabalho em imaginar esse local como real. Você consegue comprar a ideia de que o Wakanda é um local mais real do que Asgard, por exemplo, que parecia uma coisa bem fake. Você vê ali toda aquela cultura africana sendo bem realista aqui no filme. Então a gente vê todo o seu figurino, todos os seus acessórios que os personagens utilizam, a sua música, a sua religiosidade está muito bem, incrivelmente bem tratada ali. A gente sai desse eixo de Estados Unidos, Canadá, Europa. O mais longe que os filmes hollywoodianos abordam são países asiáticos, e aqui a gente conhece uma nova cultura e Pantera Negra é excepcional. Abrindo nosso top 3, a medalha de bronze dos melhores filmes lançados aí no primeiro semestre, nós temos Os Incríveis 2. Que filmaço, que história incrível, impecável. A Pixar lança aí uma animação para adultos. Você tem uma classificação livre aí, obviamente, para todos os públicos. É o desenho bonitinho, com os bonequinhos bonitinhos, fofinhos, que as crianças vão se apaixonar, mas ele fala ali diretamente mesmo com os adultos. Então você debate ali temas da sociedade de uma maneira bem sutil. Você inverte os papéis ali do marido e da esposa, onde a esposa sai para trabalhar para garantir o sustento da família, enquanto o pai assume essa posição de dono de casa. Então ele acaba passando na pele os desafios que a dona de casa tem no seu dia a dia, de administrar um lar, de botar ordem na casa. Então ele se vê no desafio de ajudar o filho a fazer o dever de casa, de ajudar a filha que vai ter o primeiro encontro. No caso do Zezé, que é o personagem mais hilário, que descobre ali os seus poderes e o utiliza sem ter a menor noção do perigo, ele também se vê no desafio ali de conseguir controlar esse seu filho. E em contrapartida, o filme divide esse seu núcleo com o da Mulher Elástico, que tem as cenas de ação, as cenas de investigação, de tensão muito grande. E eu acho que a maneira como o filme foi montado e como a Pixar vem conduzindo os seus filmes, suas animações, conversando com todos os públicos, é algo totalmente plausível e incrível. Os Incríveis 2 é literalmente incrível. A medalha de prata, o segundo melhor filme lançado até agora, é, na minha opinião, O Jogador número 1. Steven Spielberg mandou muito, mas muito bem nesse filme. A gente tem aqui um filme futurista, mas com os pés fincados nos anos 80. Então, você como espectador, você entra praticamente dentro da Oasis, você faz parte da história, você compra ali a jornada do herói e vai com ele até o final.
Então o filme tem ali N referências à cultura popular, muitas delas têm o seu didatismo, onde o personagem vai explicar: olha, o meu avatar está vestindo aqui a roupa de tal personagem, a gente vai entrar aqui no cenário de O Iluminado, e muitas das coisas dependem aí da bagagem cultural de cada espectador de decifrar. Olha lá, ele está dirigindo o DeLorean da franquia De Volta para o Futuro. Olha, aqui está o King Kong. E eu acho que é filme seguindo esse estilo que o Steven Spielberg deve produzir e alegrar aí plateias de todo mundo. E eu acho que esse é um dos melhores filmes que ele já produziu em toda a sua carreira. É óbvio que ele tem aí uma bagagem muito grande com Jurassic Park, De Volta para o Futuro, mas o Jogador Número 1 eu achei sensacional. E finalizando, a medalha de ouro, o melhor filme, o Pica das Galáxias. Isso, sem sombra de dúvida, eu acho que é uma coisa totalmente inquestionável. Vingadores, Guerra Infinita. Palmas para os estúdios Marvel, para esse trabalho impecável que eles fizeram. A gente tem um resultado de 10 anos estruturando este universo para chegar neste momento. É impossível não gostar desse filme. As únicas pessoas que não gostaram do filme são aquelas que pegaram o bonde andando. Se a pessoa não assistiu os outros 18 filmes que antecederam Guerra Infinita, obviamente ela ficou boiando em diversos momentos do filme, porque diferentemente dos outros, que você pode assistir aleatoriamente, Guerra Infinita depende do seu conhecimento da Marvel, depende do que você assistiu lá atrás. Ele é pra você que pegou o trem quando ele saiu lá da plataforma, quando o Homem de Ferro foi lançado em 2008 e vem acompanhando cada um dos filmes que vieram sendo lançados, ou se você simplesmente maratonou aí antes de assistir Guerra Infinita. Porque todos os elementos narrativos, todas as joias do infinito, todos os personagens, mocinhos e o vilão, já haviam sido apresentados ao longo de 18 outros filmes, ao longo de 10 anos. O filme não precisou apresentar nada. Então, se você não assistiu os outros 18 filmes, então aqui você boiou e talvez tenha tido uma opinião igual a da Anitta, por exemplo, que criticou bastante o filme, que para muitas pessoas foram surpresa heróis terem morrido no filme. Esse filme não funciona para essas pessoas, mas para quem vem acompanhando, a pessoa sabe que esse filme realmente foi épico. Então, assim como eu disse lá sobre Pantera Negra, aqui ele corrige esse problema com o arco do vilão. Porque além de apresentar ali o vilão como personagem principal, esse é o maior acerto. O Thanos é o protagonista do filme. Todas as ações de todos os personagens acontecem ao redor das atitudes que o Thanos toma ao longo da história. O personagem ele foi totalmente humanizado. A gente não tem um vilão aqui como a Paola Brat, o Nazaré Tedesco, de que eu sou mal porque quero conquistar o mundo e ponto final. Não, o personagem tem ali um motivo muito nobre, que é solucionar o problema da fome em todo o universo. Os meios é que são loucos, ele quer causar um genocídio que na interpretação dele é um ato de misericórdia. Mas é uma coisa totalmente louca, você matar pessoas para resolver o problema da fome. O filme tem alguns fanservices que são colocados de maneira incrivelmente fodásticas, com perdão aí da palavra. Mas o Thor, que ao longo desses 10 anos não foi muito bem desenvolvido, aqui a gente vê o Thor dos quadrinhos. A gente tem uma cena dele ali chegando em Wakanda que você vê nitidamente o deus do trovão da mitologia nórdica no filme, algo que a gente começou a ver ali em Ragnarok, mas ao longo da trilogia Thor estava muito bem escondido. E fora a ousadia que os irmãos Russo utilizaram na hora de conduzir esse filme. Você ali apresentar heróis, fazer o público se apaixonar por eles durante 10 anos e simplesmente se a história vai ficar boa, precisando sacrificar heróis que o público tanto ama, então vamos sacrificar. Foi o Game of Thrones aí do universo Marvel. E enfim, são tantos motivos que não tem como não dizer que Vingadores é o melhor filme dentre os blockbusters lançados até o momento. É totalmente surpreendente, eles elevaram a nossa expectativa ao máximo e superaram com um filme incrivelmente bom. Mas e você? O que você achou dos filmes lançados até agora? Tem algum que eu aí não citei que você gostaria de incluir na lista? Ou você acha que a ordem aí dos filmes não está justa? Deixe aí nos comentários qual foi a sua interpretação, o que você achou dos blockbusters lançados até o momento. Não esqueça de curtir o vídeo e obviamente se inscrever no canal para ir acompanhando o conteúdo que eu vier aqui disponibilizando. Belezinha? Até a próxima!